Vamos fazer um tour juntos por um dos melhores hospitais dos Estados Unidos, a Cleveland Clinic. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistemas de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos fazer um tour virtual através de um vídeo postado pela própria Cleveland Clinic do seu main campus, que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Eu particularmente nunca fui fisicamente nesse campus da Cleveland Clinic, apesar de já ter estudado vários detalhes sobre como funciona a organização da Cleveland Clinic, né, os hospitais e o sistema de saúde específico, como ela interage com o sistema de saúde dos Estados Unidos, mas eu nunca fui fisicamente. A gente vai hoje, através desse vídeo postado pela própria Cleveland Clinic. Logo em seguida a gente vai ver algumas publicações de alguns artigos, né, da Newsweek, falando sobre os melhores hospitais dos Estados Unidos e também sobre o caso de negócio da Harvard Business School que aborda a Cleveland Clinic. Então, sem mais delongas, vamos direto aí para o vídeo. E o vídeo começa assim, né? Porções desse vídeo foram filmadas antes da Covid-19. Algumas das imagens não refletem os requerimentos atuais de segurança no hospital. Então, provavelmente a gente vai ver pessoas sem máscaras, porque ele foi filmado no período, algumas partes antes da Covid-19. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. O link depois vai ficar na descrição. Welcome to Cleveland Clinic's main campus, which is huge, 170 acres, 59 buildings, and nearly 1,300 beds. Aqui é interessante já logo de começo ver com amplitude, né, da Cleveland Clinic aqui, que fica em Ohio, né, e a gente vê um lago ali, que é o Lago Erie, né, nos Estados Unidos, e lá no fundo, né, e aqui então, no primeiro plano, a Cleveland Clinic, e uma das informações que ele começa já é o número e quantidade de leitos, 1.300 leitos, é bastante leito. E para a gente ter uma base de comparação, só para a gente também valorizar, né, o que a gente tem aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, o Hospital das Clínicas da USP, da Medicina USP, ele tem cerca de 2.500 leitos. Então é quase o dobro da Cleveland Clinic, só para a gente ter uma noção de tamanho, né? Então a gente tem aqui no Brasil um complexo hospitalar que tem o dobro da Cleveland Clinic, chama Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP em São Paulo. Inclusive, se você nunca ouviu falar, dá uma olhadinha no link da descrição. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre esse tema. Mas vamos voltar então, 1.300 leitos na Cleveland Clinic, é bastante leito. But it wasn't always this big. Hey, I'm Kyle Miller here at Cleveland Clinic, and I'm going to take you back over 100 years to the very beginning and show you how we've grown, from the first buildings to our newest additions and everything in between. You'll get an insider's look at our past and a sneak peek at what we're working on for the future of healthcare. So let's get this tour started where it all began. Então aqui, quando a gente fala main campus, é o lugar principal da Cleveland Clinic, porque hoje em dia você já tem outros campos, né, outros campi, né, da Cleveland Clinic, ou seja, outros lugares em que tem atendimento pela Cleveland Clinic nos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Mas esse é o campus principal de Ohio. This is it, a 4-story building on Euclid and East 93rd that opened its doors in 1921. It was actually a pretty radical new concept in healthcare. Our 4 founders, Drs. Frank Bunce, George Crile, William Lauer, and John Phillips. Aqui um aspecto interessante a gente notar, né, é que se a gente olhar essa foto aqui, reflete um pouco a medicina da época, né, e como que a medicina ao longo do tempo ela vem mudando, né, o que é algo bastante positivo, né. Mas aí a gente tem 4 fundadores, são todas pessoas, são todos homens, né, todo mundo de pele branca, né? Então é algo que mostra como que era a medicina da época, né? Hoje em dia, se a gente for verificar como que é as fotos das turmas formadas em medicina ao redor do mundo, é uma turma muito mais diversa, né? Porque antigamente era muito difícil, infelizmente, mulheres e fazerem curso de medicina por diversos motivos. Isso é refletido inclusive aí nos fundadores, né? Provavelmente, se fosse permitido mulheres entrarem nos cursos, se não houvesse tanto preconceito ou mesmo outros problemas, né, no processo seletivos ao longo dos anos, os fundadores seriam homens, mulheres, brancos, negros, amarelos, de várias aí nacionalidades, de várias raças, principalmente considerando que os Estados Unidos são uma nação
formada principalmente por imigrantes. Então, é só um panorama aí que é importante sempre a gente lembrar, né? Porque hoje, pelo menos aqui na Faculdade de Medicina da USP, existe uma proporção bem grande de mulheres no curso que trazem, obviamente, muito conhecimento e muita iniciativa complementando o campo, que não é feito só por homens, é feito por pessoas de todas as raças, né? Todos os credos e também todos os gêneros. Phillips came back from World War I inspired by the efficiency of battlefield medicine. For them, it was all about teams working together. Their new hospital would be a not-for-profit that employed their doctors, paying them a set salary with all specialties working together. Nossa, aqui ele já falou um monte de coisa junto, mas que é importante a gente salientar, né? Que, primeiro, foi depois da guerra que aqueles 4 fundadores fundaram, vendo que na Primeira Guerra Mundial tinha ocorrido um trabalho muito grande de equipe. E a ideia era fazer na Cleveland Clinic, que estava no começo ali dos anos 1920, fazer com que os profissionais da área de saúde atuassem em equipe, naquele mesmo pensamento que tinha ocorrido no campo de batalha. Esse o trabalho em equipe é algo bastante interessante aí que a gente vê, como está salientado nesse vídeo, e teria aí uma importância bem grande desde a fundação da Cleveland Clinic. Um outro aspecto muito importante é que é uma entidade sem fins lucrativos. Isso é diferente de hospitais que têm com vistas ao lucro, né? Então a Cleveland não tinha esse objetivo de fins lucrativos desde o começo. E um outro aspecto muito importante que ele comenta, além do trabalho em equipe, é o fato dos médicos serem assalariados. O fato dos médicos serem assalariados muda algumas coisas do ponto de vista de incentivos para fazer medicina, o que fazer, o como fazer e o como trabalhar em equipe. Mas vamos continuar no vídeo e depois a gente detalha mais. Mas tanta coisa já foi falada desde o início aí, desse início, né, da própria Cleveland Clinic. With the patient at the center of care. Over a century later, we are still a team of teams. We may grow and our buildings may change, but our focus remains the same. As we've grown, we've definitely built some great new facilities, but you can still see glimpses of Cleveland's past. The Foundation House and the White Mansion were both built over a century ago. The first floor of the Foundation House looks just like it did in the 1900s. We use it for receptions, graduations for medical residents, and some Foundation board meetings. Então é interessante, né, notar como é preservado parte da história e da fundação da universidade, da Cleveland Clinic. White Mansion is one of the few remaining mansions on Cleveland's Millionaires Row and home to our Philanthropy Institute and Alumni Relations. Speaking of alumni, did you know we have one of the largest medical training programs in the country? We have nearly 30,000 alumni practicing in 80 countries around the world. Pretty cool how the buildings of the past help prepare us for the future. Então existe uma universidade, né? Um curso aí de formação, tanto de graduação, né, nas áreas de medicina e de enfermagem, né? Que é feito em conjunto com outras universidades, mas que tem a Cleveland Clinic como foco. E outros cursos aí de residência, pós-graduação e de pesquisa que esse main campus aí da Cleveland Clinic oferece. The first really big wave of new construction here in main campus came in the 80s. The Cryle building was part of a $185 million expansion and the first big building boom here on campus. Interessante, né? Parece uma pirâmide esse prédio aí. Designed by Caesar Pelli, Dean of the Yale School of Architecture, it was built to be our signature outpatient building, and for the most part, that's still its function today. Quando a gente fala centro ambulatorial, quer dizer que é um lugar onde são feitas as consultas no hospital. Então esse prédio aí, que lembra uma pirâmide, o Cryle Building, aí, pelo que ele está falando, é um lugar em que os pacientes são atendidos e depois vão embora para casa. É um ambulatório, um lugar para fazer consultas. It has 12 floors and was the first building to include the purchase and installation of art in its planning. Se a gente for comparar com o Hospital das Clínicas de São Paulo, então seria o equivalente ao prédio amarelo, né? O prédio dos ambulatórios. When Cryle first opened, so did the Skyway, and boy did the concept catch on. Now they connect most buildings on campus, creating a kind of main street at Cleveland Clinic. And if those are the main streets, our emergency department is the highway for patients who need care right away. And that's why the Maria and Sam Miller Emergency Services Building opened its doors here in 1994.
Então eles têm um prédio aí, pelo que se chama Maria e Sam Miller, seria o serviço de pronto socorro, né, de emergência. Caregivers in our main emergency department provide 24/7 care in 75 treatment rooms. Aqui no HC a gente tem esse serviço distribuído no Instituto Central, né? E também nos vários institutos, né? Então o pronto-socorro das crianças fica no ICR, o pronto-socorro do coração fica no INCOR, o pronto-socorro de pacientes com câncer fica no ICESP, o pronto-socorro de pessoas com necessidades psiquiátricas fica no IPQ e o pronto-socorro de ortopedia fica no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Então é um pouco diferente pelo que ele está falando aqui. Aqui você tem um lugar central aí como uma emergência, né? Patients come from hospitals across our enterprise or even around the world thanks to our critical care transport teams. E aqui, né, esse serviço aí de helicóptero aí da Cleveland Clinic lembra um pouco o Águia, que é aquele serviço que vem trazer os pacientes que precisam de cuidado até o Hospital das Clínicas e o heliporto fica sobre o prédio dos ambulatórios do HC. Se você não viu esse vídeo, tem um vídeo exatamente igual a esse, só que com como funciona aqui em São Paulo no HC. And in the same building, you'll find 26 operating rooms. That's nearly 1/3 of the total 76 operating rooms on main campus. Aqui no HC a gente tem mais salas cirúrgicas do que isso. Vale a pena dar uma olhadinha para comparar a quantidade certinha no vídeo. Another 90s new addition was the Lerner Research Institute, established with a gift from philanthropist Alan Norma Lerner. It's now home to more than 1,500 scientists and support staff. They work in 200 labs to solve problems and accelerate discoveries into new treatments and cures. Aqui entra um aspecto muito importante que talvez não seja tão óbvio para quem não é da área de saúde, né? Essa importância da gente aliar a assistência médica, quer dizer, tratar os pacientes com a pesquisa que deve ser feita a respeito das novas doenças, né? A respeito sobre como encontrar alternativas para doenças na pesquisa básica, pesquisa clínica aplicada, que também acontece então pela Cleveland Clinic no próprio main campus. Isso é muito importante, porque muitas vezes os pesquisadores são os próprios médicos, são os próprios enfermeiros, profissionais de saúde. Então é importante estar fisicamente próximo para eles conseguirem fazer as pesquisas no dia a dia. Speaking of treatments and cures, in 2020, Cleveland Clinic established the Global Center for Pathogen and Human Health Research. It's aimed at expanding our understanding of viral pathogens and human immune response to prepare and protect against future public health threats here and around the world. Plus, a partnership with IBM brings advanced computing on the hybrid cloud, artificial intelligence, and the first private sector on-premise IBM quantum computer. Aqui entra algo importante de lembrar também, que é serviço, como que é fundamental hoje em dia o serviço de tecnologia da informação, né? Não necessariamente precisa ficar no próprio campus de um hospital, mas isso mostra a robustez do sistema, né? A força com que você consegue controlar e consegue gerenciar e ao mesmo tempo consegue otimizar todo o serviço de prontuário eletrônico, imagem e todo o serviço de infraestrutura e tecnologia da informação necessária para um hospital que é enorme nos dias de hoje. Across the street from the Lerner Research Institute is a biorepository that opened in 2021. Covering 22,000 square feet, it holds laboratories and 400 freezers to preserve specimens like blood or tissue. The biorepository is a partnership between Cleveland Clinic and Azenta Life Sciences, and it doubles our capacity to store and analyze biological samples in support of targeted therapeutics development. Think of it as a big library where medical researchers can check out donated samples stored in a secure database for scientific study to better understand how genetics, lifestyle, and environment affect our health. Isso acontece aqui no Hospital das Clínicas também, né, fazendo a comparação, mas normalmente cada instituto tem o seu próprio local, né, os seus próprios laboratórios, e além disso a gente tem os LIMS, que são os laboratórios de investigação médica da própria Faculdade de Medicina da USP, né. Então existe esse, como fisicamente também é muito próximo, né, aqui dá para ver pelas fotos que ele está mostrando pra gente que os prédios são próximos, mas eles são mais amplos, né,
parece ser essa região da cidade uma região mais plana, né? Aqui no HC ele fica bem próximo da Avenida Doutor Arnaldo, da Avenida Rebouças, então é um lugar com muitos prédios, então é muito mais verticalizado, então existe uma proximidade maior entre os prédios e ao invés de ser os prédios mais horizontais, eles são mais verticais, né? The building is part of the Cleveland Innovation District that expands Cleveland Clinic's research footprint, helping accelerate discoveries and translate breakthroughs in the lab to new treatments for our patients. Fazendo paralelo, no Hospital das Crianças a gente tem o Inova HC, que também tem o objetivo aí de ser um catalisador de transformação, de inovação e empreendedorismo dentro do quadrilátero da saúde aqui no Hospital das Clínicas. Another addition during that decade was the Coli Institute with operating and exam rooms, high-tech imaging, and a conference center. It was designed by Cesar Pelli, the same architect who designed the Cryo building. Check out this round lobby resembling the human eye, with the skylight as a lens and a marble floor that looks like an iris. Nossa, bonito, hein? E tem todo um significado arquitetônico aí relacionado ao próprio olho, né? Então é interessante aí. Isso é algo que a gente... Bom, pelo menos que eu saiba, a gente não tem aqui no HC. A oftalmologia, né? Tem os serviços, tanto no prédio dos ambulatórios, como no pronto-socorro, né, no que fica no prédio dos ambulatórios, no pronto-socorro da oftalmologia, e o centro cirúrgico, mas não tem, isso aí falta, né, uma peça arquitetônica dessa, um edifício que tem formato de olho, com a íris e tudo isso aí é realmente diferente, mas é muito bonita, né, mas é um espaço bem grande aí que fica à disposição do público, hein. Talk about eye-catching. When this building opened in 2000, it was the Taussig Cancer Center, but that's not what the sign says anymore. It has been transformed into the Cleveland Clinic Children's Outpatient Center. It's got everything our smallest patients need for primary and specialty outpatient pediatric care. E depois, de novo, quando a gente fala de ambulatório, a gente está falando de consulta, não está falando de cirurgias e outras intervenções. Because little things can make a big difference. There's an expanded entrance with valet, centralized check-in on the first floor, short-term parking for quick pharmacy pickups, even a cafe with lots of kid-friendly options. Because we all love a good chicken nugget every once in a while. Isso é algo interessante também, né? O fato de ter alimentos que sejam adequados para as crianças fazem diferença para quem tem filhos aí, para quem tem parentes, sobrinhos aí, que estão tendo que ir no hospital, né? Não adianta nada você levar no hospital e não ter o que comer, você ter que levar de casa alguma comida, né? When you think of Cleveland Clinic, you probably picture this iconic building, but it wasn't even part of our campus until 2008. This is the Siddell and Arnold Miller Family Pavilion in Glickman Tower. These buildings represented the most significant expansion in our history and added 1.3 million square feet to main campus. Its distinctive C shape was designed to symbolize the clinic opening its doors to the community, and it has truly become our front door. Aqui é interessante, porque esse prédio normalmente é o que aparece, né? Quando tem algum site, quando tem alguma referência a Cleveland Clinic, esse prédio. E aí a gente tem um exemplo, né? Você pode ver o bem-vindo ali escrito em português, né? Do lado esquerdo, deitado, né? E aí várias outras línguas. E isso aqui não é algo feito de forma aleatória, não. Vem pessoas de todos os lugares do mundo para Cleveland Clinic. Isso é bem interessante, né? Aqui no HC, fazendo um paralelo, a gente recebe muitas pessoas de outros lugares do mundo, mas principalmente da América do Sul. Então, a gente tem sim esse aspecto internacional, mas é mais para América do Sul e para países da África. Então, que é comum de a gente receber pacientes. Right inside that front door is the Patrick McCartan Centennial Gallery. This large-scale interactive wall serves as a digital timeline filled with stories and moments from our over 100-year history. It's a unique centennial project that was developed and championed by the Cleveland Clinic Alumni Association. The pavilion is home. É interessante notar como existe essa ideia, né, e esse carinho aí de manter a história e de preservar o que já foi feito aí nesses mais de 100 anos, que é muito importante, né, de preservar a história com seus erros e seus acertos ao longo do tempo. To the Miller Family Heart, Vascular and Thoracic Institute. Inside there are 16 operating rooms where surgeons perform almost 7,000 procedures a year.
and 288 private rooms designed like hotel rooms with floor-to-ceiling windows to promote healing hospitality. Patients come from all over the world for Cleveland Clinic's program, which has been ranked #1 by U.S. News and World Report since 1995. We are definitely out of this world, and I'm being literal here. E aqui ele tá falando que seria o equivalente ao nosso INCOR, né? Do coração. Que seria o Instituto do Coração da Cleveland Clinic, né? E como você vê, tá na liderança aí, dependendo do ranking você vê, ou em primeiro lugar, ou no topo, né? Entre os primeiros. Did you know that we did the first echocardiogram in outer space on the 2011 International Space Station? But this is as high as we'll go today, the Kelvin and Eleanor Smith Foundation Rooftop Terrace. With inspiring views of downtown Cleveland, it's a peaceful retreat for patients, families, and caregivers. Interessante, parece que quem tá aí em cima consegue verificar aquele visão do horizonte, né? E do lago que fica próximo da Cleveland Clinic. Então é realmente um lugar bonito, né? E uma coisa que chama atenção, né, nessas imagens, não sei em que momento que foram feitas essas imagens e o quanto são reais, né? De um dia normal ou se é um dia de menor movimento. Mas assim, nos hospitais aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas mesmo, seria bastante raro você ver um ambiente com tão pouca gente, né? Normalmente o ambiente é cercado de pessoas. A gente tem um volume bastante grande, tanto de demanda por parte de pacientes, quanto de oferta de serviços e profissionais de saúde, né? Então, uma visão dessa aqui para o Brasil lembra mais um shopping do que um hospital, né? When the Heart Center was built, so was this huge caregiver parking garage on 89th Street. You know how we always need parking around here. But beyond its sheer size, what's even more impressive is what's happening underneath. Here it is, the command center for a centralized high-tech supply chain and warehouse infrastructure that serves the entire campus. It includes more than 80 robotic carts guided by magnets under the flooring and traveling about 1,100 miles a day. Isso daqui é muito interessante, isso daqui eu não conhecia. Muito legal saber que a infraestrutura de logística, grande parte é feita de forma subterrânea, não de forma automatizada, né? Putz, isso daqui é bem legal. Reducing street congestion and safely transporting everything from medical supplies and oxygen to food and linens to patient floors, 24/7. Esse daqui parece um centro de distribuição logístico de uma empresa de varejo, né? Muito interessante. Now we're back at ground level and in the Great Hall, connecting the Miller Pavilion to Glickman Tower. If you're wondering what this enormous Blueberg metal sculpture is all about, here's the inside story. A Spanish artist created this using the measurements of a real iceberg floating under the North Atlantic. It represents what goes on below the surface at Cleveland Clinic. Interessante agora nesse prédio principal, né? Esse lema da Cleveland Clinic bordado aí, quer dizer, pintado na parede do hospital, mas que também muitas vezes é dado como broches para os médicos, para os pacientes ou para os profissionais de saúde, que é o Patients First, que quer dizer os pacientes primeiro. Clinic. With an average of 14 support personnel for every physician on staff, it takes a lot of interconnected parts to make up one of the largest integrated healthcare systems. Muito interessante esse ponto aí de pessoas integrando cuidado para cada profissional assistencial. Isso faz com que a integração de cuidado ou a navegação do paciente, né, a facilidade com que o paciente vai agendar exames, pegar resultados para ir então marcar consulta, retorno, cirurgia, assim por diante, ficar mais coordenado. Então esse é um aspecto extremamente importante, que é um grande plus aí da Cleveland Clinic. So remember that if you ever walk under this Blueberg. And that's just one of the many pieces of art. All over main campus, a diverse collection of contemporary art creates a healing and beautiful environment. Isso é interessante, né? A arte na área de saúde, a arte dentro do hospital, né? Aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem o privilégio de ter alguns murais pintados por artistas. Um dos artistas que pintou um dos murais do prédio ambulatórios, por exemplo, é o Cobra. Ele pintou tanto uma parte interna, várias borboletas, um mural muito bonito dentro do prédio ambulatórios do Hospital das Clínicas, quanto na parte de fora, na doutora Enéas de Carvalho, né, na frente do Hospital das Clínicas, do Instituto Central,
tem também um profissional de saúde segurando o estetoscópio, que também é uma obra muito, muito bonita dele. E além disso, outra obra do Instituto do Câncer, que recepciona os pacientes, é um mural do Romero Brito. Então é interessante como aqui a gente faz em outra proporção, né? Mas como que lá na Cleveland eles fazem isso de uma forma também muito interessante. Want to learn more? Put in your earbuds and take our self-guided audio art tour. Go through the Great Hall and you're here at the Glickman Urological and Kidney Institute. Although the Glickman Tower began construction more than a year after the Miller Family Pavilion, both buildings were completed at the same time. The 12-story building has procedure rooms, exam rooms, and a 21-bed dialysis unit offering innovative treatments in urology and nephrology. From the Health Education Center on the first floor to the helipad on the roof, every detail of the 12-story Glickman Tower was designed to improve the patient experience. É muito interessante, né? Acho que talvez esses últimos prédios aí que ele mostrou seriam o equivalente ao prédio ambulatório do Instituto Central do HC. If you grew up around here, you might remember this building. It used to be the Cleveland Health Museum, but when the museum merged with the Natural History Museum, Cleveland Clinic bought the building and turned it into the Stanley Shalom Zaloni Plaza. Here, the Institute for Nursing Excellence oversees the practice and education of nurse caregivers across the Cleveland Clinic enterprise, helping them advance professionally and learn new skills in a fully simulated clinical setting. Isso é muito interessante, né? Uma área de simulação vinculada ao hospital ou universidade. A gente tem essa estrutura no HC também, é muito importante, tanto no ICESP quanto no LabAB, né? Laboratório de Habilidades dentro da Faculdade de Medicina da USP. Então isso faz com que isso ajude bastante nos treinamentos tanto de equipe do próprio hospital quanto dos estudantes, né? Recently, the Mount Sinai Health Foundation Simulation and Advanced Skills Center was used to train caregivers during the COVID-19 pandemic. Just down the street is another amazing building that is helping to save lives, even though most patients will never step inside. The work done here at the Tomsic Pathology and Laboratory Medicine Building touches virtually every patient at Cleveland Clinic, as well as those around the world. The caregivers here process more than 20 million specimens each year, everything from simple blood tests to complex DNA analysis. Thanks to fazendo um paralelo com o HC, o laboratório da HC fica em parte no prédio dos ambulatórios, né, e em parte na Faculdade de Medicina, né, e em outros institutos, como o Instituto Adolfo Lutz, tem algumas parcerias para alguns tipos de exames específicos. E é bastante interessante ver como aqui eles têm um prédio dedicado para isso, né, tanto para a parte patológica como parte de análise laboratorial. The caregivers working in this building and collaborating with colleagues in Infection Prevention and Lerner Research Institute, Cleveland Clinic was one of the first U.S. medical centers to offer COVID-19 diagnostic testing, including a PCR-based test we developed that received emergency use authorization. E aqui é a importância, né, de você ter um centro de pesquisa junto com a assistência, no momento que você precisa de ação com ciência, com, então, rigor científico, né, você consegue fazer com que inovações ocorram de forma respeitando o método científico e respeitando o que há de melhor em termos de conhecimento. E isso faz com que, por exemplo, a Cleveland Clinic conseguiu fazer aí um dos primeiros testes, né? Isso aconteceu de modo muito similar aqui no Brasil, com as iniciativas aqui da Faculdade de Medicina da USP, né? Instituto Adolfo Lutz, a Secretaria de Saúde e o Hospital das Clínicas. Tanto em termos de criação de respiradores, como mesmo dos testes, né? De Covid. Então isso é bastante interessante, reforça a importância, né? De você ter um centro de pesquisa próximo à assistência, principalmente quando você tem uma emergência de uma pandemia ou de uma epidemia no contexto hospitalar ou da sociedade que impacta o hospital. Across the street, you'll find this beautiful building. Designed with a focus on creating a healing and holistic environment for patients battling cancer, the new Taussig Cancer Center opened its doors in 2017. The 377,000 square foot, 7-story building includes 128 exam rooms, 98 treatment rooms, and private chemotherapy infusion suites
with floor-to-ceiling windows. E aqui também seria um comparativo com o ICESP, né? Estudo do Câncer do Estado de São Paulo. E é interessante notar que o Estudo do Câncer também tem uma vista muito bonita da cidade de São Paulo. Ele é um prédio que também tem várias janelas. A visão é muito bonita para os pacientes e profissionais que trabalham lá. Using feedback from former patients, the center provides support services like art and music therapy, a wig boutique, wellness center, and spiritual care space, with an open design, lighting and artwork that fill the building with a sense of hope and healing. Aqui é algo muito importante, né? A gente está falando de uma doença, né, do câncer, né, que tem um impacto psicológico tremendo no paciente e também na família, né, dessa pessoa. Então, é fundamental a gente ter esses mecanismos que, para quem não está doente, pode parecer bobeira ter isso no hospital, mas na verdade faz toda a diferença para aquela pessoa que tem que ir múltiplas vezes no hospital e que tem muitas vezes seus cabelos cortados ou porque perde os cabelos, né? E esses pequenos detalhes acabam enchendo de vida, né, e de esperança o tratamento de uma pessoa. Então isso pode parecer superficial para quem não está doente, mas isso faz muita diferença de acordo com as pessoas que estão doentes. Então é algo muito válido. Aí volta naquela ideia do patients first, né, dos pacientes primeiro, que a Cleveland Clinic defende. Did you know that 100% of every gift goes directly to supporting our mission of caring for life, researching for health, and educating those who serve? And here's where the educating part really shines. Muito bonito, né? Case Western Reserve University and Cleveland Clinic opened the Health Education Campus to bring more than... Então aqui a gente tem aquela parceria que tinha comentado com a Case Western University e a Cleveland Clinic, aquele prédio muito bonito de treinamento, né, de educação. 2,000 students from the university's medical, dental and nursing schools, including Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, together. Então aí é onde fica a escola de medicina da Cleveland Clinic, a escola de odontologia, a escola de enfermagem, em associação com a Case Western University. E muitos cursos de pós-graduação, cursos executivos são feitos também nesse centro, nesse prédio. To learn with and from each other. The centerpiece of the 11-acre campus is Sampson Pavilion, whose construction was supported by our most successful philanthropic effort to date. The Power of Everyone's Centennial campaign raised nearly $2.6 billion in 10 years for patient care, research, and education at Cleveland Clinic. Sampson Pavilion is 477,000 square feet and features a central atrium where students can gather, study, and eat, classrooms and... Muito bonito, né? Muito bonita essa estrutura. É uma estrutura bastante moderna, né? Fazendo um pouco comparativo, a gente tem aqui na Faculdade de Medicina da USP um prédio super tradicional, com cadeiras de madeira, com mesas de madeira antigas que são desde a época da fundação, né, que foram restauradas. Um pouco, contrasta um pouco com esse visual de modernidade. Aqui na Faculdade de Medicina da USP a gente tem uma infraestrutura muito mais tradicional, vamos dizer assim, e que carrega muita história. Então é um pouco diferente, mas ambos são bonitos, né? De formas diferentes, mas ambos são muito bonitos. Much more. Technology here is state of the art, including a virtual reality anatomy curriculum, medical simulation center, and flight nursing simulation program. We may be over a century old, but as you can see, we are the future of healthcare and healthcare education. Então aí a faculdade de medicina relacionada à Cleveland Clinic, um prédio aí bem mais moderno, né? The very first day we opened our doors here in Cleveland to 42 patients. And now each year, around the world, millions of people trust Cleveland Clinic with their care. It all began right here with 4 doctors who had a revolutionary idea to work as a unit and put the patient at the center of care. A commitment that continues today thanks to the hard work of our caregivers and the generosity of our donors. Essa ideia de chamar as pessoas de caregivers, né, de cuidadores, eles chamam todos os colaboradores, todos os funcionários como de cuidadores, não só os profissionais de saúde. It's that generosity that makes all this growth possible. This is the place where gifts of every size make a difference, and we have big plans for the future here on main campus.
Muito bonito, né? Olha como é horizontalizada, né, esse campus. Você tem vários prédios que não são extremamente altos, são não tão altos. São altos, mas não tão altos, né? E é mais horizontal, tem muito espaço em volta, muito espaço verde. É muito, muito, muito bonito esse campus da Cleveland Clinic. Including an expanded Coli Institute and a new state-of-the-art Neurological Institute building. I hope you've enjoyed our tour today. We've only touched the tip of the iceberg. É legal, né? Muito bonito essas frases aí na parede, as esculturas, né? Traz esse sentimento de humanidade, né? Para o hospital. No pun intended. Bom, tá aí então o vídeo. Vamos dar uma olhadinha agora então nos links que a gente tem para dar uma olhadinha sobre o caso relacionado à Cleveland Clinic. 1, 2, 3 e vamos lá. Então, agora a gente vai analisar um item que pra gente é interessante também, é porque estamos falando da Cleveland Clinic, né? Nós estamos falando da Cleveland Clinic principalmente porque se a gente pegar, tem aí vários rankings que a gente poderia utilizar, mas vamos utilizar o da Newsweek, né? Então, os melhores hospitais do mundo 2022, né? A gente já fez vídeo canal aqui, inclusive, sobre essa lista. Vale a pena dar uma olhadinha no link da descrição. E se a gente olhar aqui os primeiros, ó, segundo lugar, Cleveland Clinic nos Estados Unidos. É por isso que nós estamos falando deles, né? Entre os melhores hospitais do mundo, Cleveland Clinic sempre aparece entre os hospitais do topo. Então aqui nessa lista em específico está em segundo, só atrás da Clínica Mayo em Rochester, nos Estados Unidos, e está na frente do MGH, do Massachusetts General Hospital. Então, justamente por isso que a gente tem que a Cleveland Clinic, ela é um caso abordado na escola de negócios da Harvard. Existe um business case bastante famoso, que é um business case que é abordado nesse curso. Então, esse curso é o Value-Based Healthcare Delivery and Intensive Seminar, que acontece anualmente, e é o melhor curso que eu conheço de VBHC, de Valor em Saúde. E a gente sabe, então, que existe essa conversa, né? Existe essa discussão. Um dos casos desse curso, né? São 10 casos discutidos no total durante esse curso, essa uma semana de curso da Harvard Business School. E no ano que eu fiz o curso, em 2021, finalizou com a discussão do caso da Cleveland Clinic. Então, o caso é esse daqui, né? Cleveland Clinic, Transformação e Crescimento, 2015. Teve uma atualização em 2019 e foi escrito esse caso por Michael Porter e Elizabeth Theisberg. E o abstract, né? Um resumo dele, vamos ler aqui. Os serviços de saúde da Cleveland Clinic são conhecidos pela qualidade. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, os serviços de saúde da Cleveland Clinic são reconhecidos internacionalmente pela qualidade. Em 2008, The Clinic começou a reestruturar a organização em equipes definidas em torno das necessidades dos pacientes, em vez de especialidades médicas tradicionais. Pacientes em primeiro lugar, aquela ideia do patients first, que a gente viu lá no prédio, né, da Cleveland Clinic. Pacientes em primeiro lugar, toma forma à medida que as equipes medem e relatam os resultados, coordenam os cuidados e se desenvolvem para apoiar a melhoria do valor para os pacientes. Além de reestruturar as prestações de cuidados em todo o Nordeste de Ohio, a The Cleveland Clinic tem investimentos, instalações e funcionários em vários outros estados dos Estados Unidos, bem como no Canadá e em Abu Dhabi. Então não é só nos Estados Unidos que a Cleveland Clinic tem hospitais, ela também tem no Canadá e em Abu Dhabi. E ela abriu recentemente em Londres, na Inglaterra. Agora, em 2015, à medida que a presença nacional e internacional da clínica continua a se expandir, sua liderança também está focada em manter a marca Cleveland Clinic e fornecer atendimento clínico ideal. Os alunos podem explorar a transformação da estratégia. Então, esse é o objetivo da discussão desse caso. Vamos lá para o caso, dar uma olhadinha só na cara dele, né? Só por curiosidade. Então, esse é o business case da Cleveland Clinic, né, que é discutido. Então, ele foi atualizado em junho de 2019. Chama Cleveland Clinic Transformation and Growth 2015, do Michael Porter e da Elizabeth Theisberg. Inclusive, eles são os autores desse livro que fica aqui na parede, que é o livro a respeito do Redefining Healthcare, redefinindo o sistema de saúde. Então, a gente tem
essa discussão de caso. É um caso bastante completo, vale a pena. Vou deixar o link na descrição para quem quiser saber mais sobre esse caso, os links que a gente consultou, né? Mas é um caso que fala como que a empresa, a organização se reestruturou, principalmente com esse CEO, esse presidente, que era um médico muito reconhecido na área de cardiologia, o Dallas Cosgrove. Que ele comentou, né? What we are undertaking would in many ways transform the world of medicine. O que nós estamos fazendo vai de muitas formas transformar o mundo da medicina. Ele basicamente, o Toby Cosgrove, esse CEO, ele reestruturou o funcionamento da Cleveland Clinic, focando cada vez mais nos problemas dos pacientes, nas doenças, nas condições clínicas. Ao invés de organizar a Cleveland Clinic por departamentos, fazer um hospital com vários departamentos separados que não se falam, ele aos poucos foi organizando ao redor de condições clínicas. Então, de um lugar para tratar uma doença específica, diabetes, com todos os profissionais relacionados àquela área do diabetes naquela parte do hospital. Para tratar infarto, todas as pessoas relacionadas a infarto naquela área do hospital. E para tratar AVC, acidente vascular cerebral, a mesma coisa. E assim por diante, né? Então, muitos casos aí de inovações na área de saúde e de valor em saúde, eles foram aplicados e a gente pode aprender nesse caso da Cleveland Clinic. Por isso que é tão importante o estudo dele como um caso de sucesso. Claro, tem N problemas da Cleveland Clinic, com certeza. É um lugar perfeito? Não, não é. Mas tem aí uma visão de melhoria contínua e de foco no pacientes em primeiro lugar, medir resultados que importam, fazer de forma transparente para mostrar para os pacientes, para os profissionais. E lembrando daquela questão que a gente viu no início do vídeo, né? Desde o início da fundação da Cleveland Clinic, existe essa abordagem de time, da medicina, da saúde como um trabalho de time. Isso não é óbvio. Para quem não é da área de saúde, isso pode parecer algo banal, mas não é. Muitas vezes, cada profissional de saúde, cada especialista, cada área da equipe multiprofissional, ela age sobre o paciente de forma descoordenada. Aqui na Cleveland Clinic existe um esforço intenso para que seja trabalhado como um time, de forma integrada. Então, essas transformações foram fundamentais, importantes para a Cleveland Clinic, e apesar de muitos problemas, ela também tem muitos casos de sucesso para falar, né? E vamos dar uma olhadinha no site, né? Então, ó lá, um dos prédios principais da Cleveland Clinic, esse é o site da Cleveland Clinic, e visitando o nosso campus principal. Então, ó, ele fala, se você for viajar para Cleveland Clinic, o mapa do campus, dúvidas, tem o telefone aí para ligar, guia do visitante para o campus principal. Toda vez que você passar por nossas portas, trataremos você e seus entes queridos como parte da nossa família maior. Nosso objetivo é fornecer a melhor experiência possível enquanto estiver conosco. E aí ali, olha que legal, ele fala sobre a Cleveland Clinic, atividades no campus, caixas eletrônicos e bancos, laboratórios, alojamento, correio, ouvidoria, estacionamento manobrista, farmácia, lista telefônica, polícia, compras, restaurantes, serviços espirituais, transporte, assistência de viagem, visitando um paciente. Então, assim, ele é realmente um site bastante completo com foco no paciente, né? Se eu tô com um problema, se eu tô visitando alguém lá, eu clico aqui, obtenho mais informações. Se eu quero comprar alguma coisa, quero saber onde tem restaurante próximo, é fácil de ver o funcionamento, né? Então, isso é bem legal. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, por curiosidade. Vamos ver o que ele abre aqui. É um mapa de direções, né, do campus aqui. A gente vê aqui o Lake Erie aqui, né? O lago que fica próximo à cidade, né? De Ohio. Cleveland Clinic, então várias formas de você acessar, né? A Cleveland Clinic. Vamos ver o que é isso aqui. Cleveland Clinic Main Campus. Driving directions to and from campus are detailed on the front and back pages. Ó, para você achar uma clínica, olha que legal isso daqui. Primeiro, para você saber o lugar que é, né, onde você tem que achar a sua sala de consulta, por exemplo, você tem um código lá, como se fosse um código de estacionamento, de achar vaga, né? Ó, o primeiro em azul qual que é o prédio, o edifício. O próximo número é o andar e o terceiro a área. E isso vale para vários lugares. Ó, que interessante, ó. A mesma coisa para salas, ó. Encontrando, então você encontra qual que é o prédio H, por exemplo, qual que é o piso 71 e qual que é o número da sala 35. E como é tão grande, né, tão amplo, né, com essa divisão de vários prédios em uma área
horizontalmente ampla. Então, eles têm um sisteminha aí para você se achar, porque realmente deve ser difícil. Aqui tem um mapa. Isso é legal. Vamos dar uma olhadinha nesse mapinha? Ó que legal. A gente tem um mapa aqui, toda essa área azul são os prédios. Eu vou deixar para quem quiser ver em mais detalhes, ó, mas tem muitos prédios aí, são várias ruas, né? 1, 2, 3, 4 ruas, basicamente, na horizontal. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 ruas na vertical, mais ou menos, né? Então a gente vê que realmente é um complexo hospitalar bastante grande, bastante horizontalizado, né? Ele é aquilo que dava para ver nas imagens. E aqui outras informações. Bom, eu acredito que esse era o nosso objetivo, né? De falar sobre o case, falar sobre a importância da gente conhecer um pouco e fazer um pouco de comparação também com o que a gente tem aqui no Brasil. Vale a pena, para quem não conhece o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dá uma olhadinha. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre ele, mostrando quão amplo ele é, né? Como a gente pode ver aí, comparando alguns números, o HC ele tem alguns números que são maiores, alguns até o dobro desse complexo que a gente acabou de ver da Cleveland Clinic. Mas não adianta ser só grande, tem que ser muito bom, tem sempre espaço para melhoria, né? Então, obviamente, Cleveland Clinic tem muita coisa para melhorar e o Hospital das Clínicas aqui da faculdade, né? Também, sem dúvida, tem muita coisa para melhorar. E uma das coisas importantes para ajudar nessa melhora é começar a medir valor em saúde, VBHC. Aqui no canal a gente tem um viés aí bem voltado para o que realmente importa para o paciente, né? Que são os resultados de saúde que importam para o paciente. E valor em saúde talvez seja parte do segredo da Cleveland Clinic, trabalhar em equipe e ter bastante sucesso. Quando eu estava no curso, quem veio falar como protagonista na discussão de caso, nesse caso que está na tela aí da Cleveland Clinic, foi o próprio CEO da Cleveland Clinic, comentando sobre as decisões. Então foi uma experiência muito legal, foi muito legal o curso. O link também do curso vai ficar na descrição para quem tiver interesse, o curso da Harvard Business School sobre VBHC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.